Olá, pessoal, estamos gravando. Então, estou aqui gravando para vocês essa aula que, na verdade, eu dei na quinta-feira passada. Alguns alunos da tarde, né, estiveram presentes, mas eu percebi que muitos da noite não conseguiram, ficou um horário ruim. Então, a gente vai fazer na semana que vem, aliás, nessa semana, né, dia 27, quarta-feira, a aula. Vou colocar, explicar tudo direitinho para vocês no post no Facebook. Mas nós vamos fazer essa aula dessa semana, a aula 9, tá? Então, para quem perdeu a aula 8, que foi da semana passada, eu estou gravando aqui, disponibilizando para vocês. Tá? Então, eu sou a Gardênia, professora de Geografia, frente 1, que é a frente de Geografia Física, e nós estamos, então, no capítulo 3, Solos e Minérios, tá? A aula 8, que diz respeito a minérios e mineração no Brasil. Bom, então vamos lá. O que são os minérios, né? Primeiro de tudo, deixa eu tirar minha carinha daqui, colocar para cá. Ai, meu Deus, e agora como é que sai daqui? Aí. Voltando. Então, os minérios, na verdade, eles são minerais, então eles são cristalizações de elementos químicos, e esses minerais, porque eles são chamados de minérios? Eles são chamados de minérios quando eles apresentam condições técnicas e econômicas para a exploração. Então, aqueles minerais, ou seja, a cristalização de elementos químicos, eles são explorados economicamente, nós os chamamos de minérios, tá? Todo minério é um mineral, mas nem todo mineral é um minério, ou seja, nem todo mineral é explorado economicamente para ser chamado de minério, tá? E os minérios, eles são divididos em três tipos. Eles são divididos em três tipos: minerais metálicos, não metálicos e energéticos. Então, os minerais metálicos são a hematita, por exemplo, né? A hematita, o nióbio, a bauxita, o manganês, a hematita, por exemplo, que é a matéria-prima do ferro, a bauxita do alumínio. São importantes matérias-primas para a indústria metalúrgica e eletroeletrônica. Né? Então, são minerais que são utilizados na indústria, bastante utilizados na indústria. Temos os minerais não metálicos, né? Então, por exemplo, a argila, a areia, o granito, pedras preciosas, também são minerais, também são minérios, porque são explorados economicamente, porém não são metálicos, também usados como matéria-prima na indústria. E os minerais energéticos, aqueles que são utilizados para a geração de energia, como por exemplo o petróleo, o carvão mineral e o urânio, tá? Eles são então minerais energéticos. Como é que funciona, como é que é, né, o esquema de mineração no nosso país aqui no Brasil? Então, por se tratar de o Brasil estar sobre uma estrutura geológica muito antiga, né, com grande presença de escudo cristalino, que são estruturas geológicas compostas por rochas magmáticas e metamórficas, é justamente esses locais que são favoráveis ao encontro, à exploração de de minerais metálicos, certo? Então, nós temos, falamos dessa estrutura geológica nas atividades anteriores, na verdade, as atividades que vocês fizeram em casa. Eu vou retomar isso daqui depois, que a gente terminar esse livro, a gente vai retomar fazendo a revisão, então anotem suas dúvidas aí. Então, rochas metamórficas e magmáticas, estruturas geológicas antigas e cristalinas, é onde encontramos reservas de minerais metálicos. O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de minerais metálicos, de minérios metálicos, entre os líderes de exportação, elevada demanda de países industrializados. Então, uma vez que temos uma industrialização deficiente no país, né, o Brasil, ele é um grande exportador de matéria-prima. Né? A gente curte exportar uma matéria-prima. E aí a gente extrai essa matéria-prima da natureza, a gente simplesmente tira da natureza e vende para os países que têm as suas indústrias, né, e vão então transformar essa matéria-prima em um produto industrializado.
Temos aí o exemplo, né, dos principais minérios exportados pelo Brasil: minério de ferro, bauxita, manganês e o nióbio. Como eu coloquei aqui, ó, são commodities, né? O que são commodities? Os commodities são Trata-se então de matéria-prima de baixo valor agregado que é voltado para exportação, né? Então, esses commodities são produtos extraídos da matéria-prima, não passaram por um significativo processo de manufatura, né? Então, ele só é extraído da natureza, por isso ele tem um baixo valor agregado e o valor dele é negociado internacionalmente, né? Então não é só olha, eu quero que a minha tonelada de minério de ferro custe isso. Não, ele tem um valor internacional, né? E ele é voltado, então a produção é voltada para a exportação, né? E a gente adora fazer isso. Aqui no Brasil a gente exporta commodity, que é uma beleza. Falamos sobre isso no momento da nossa aula ao vivo, sobre os problemas, né? Porque para eu conseguir um lucro significativo, eu não, né? Quem está explorando, precisa exportar toneladas e toneladas, ou de minério de ferro, aqui no caso estamos falando de mineração, mas isso vale também, por exemplo, para a produção de soja, para a produção de milho, né? Então eu tenho que vender toneladas, para a gente ter uma ideia, em 2019, não sei hoje, porque a gente está com essa loucura aí, né, de preço do dólar, que o valor do dólar subiu muito, né, aqui no Brasil, mas internacionalmente, né, na verdade isso não importa, porque os valores também são negociados em dólares, né, mas vamos supor um cenário normal, entre aspas, com o dólar a R$ 3, né? A tonelada de minério de ferro girava em torno de US$ 74 a tonelada, né? Então imagina quantas toneladas um produtor de minério teria, uma empresa produtora de minério teria que produzir para ter um lucro significativo, né? E o que a gente fica? A gente fica aqui com os impactos ambientais, né? E os impactos sociais também para as populações tradicionais que sofrem com essa exploração de minérios nas suas terras. É um assunto muito atual. A gente tem ouvido muito falar sobre o posicionamento do governo com relação às terras indígenas, né, às terras de populações tradicionais, e a tentativa realmente de permitir que os grileiros, que são produtores rurais e pessoas que têm interesse de explorar a mineração, o governo tem esse intuito realmente de dar essas terras, de deixar essas pessoas explorarem em detrimento das populações tradicionais. Nós podemos aprofundar isso depois, mas se vocês quiserem, pode me procurar, a gente conversa e tira as dúvidas. 13% das exportações totais do Brasil e 30,5% do nosso saldo comercial se baseia em exportação de minério, desses commodities. Nossos principais compradores, temos aí China, Japão, países da Europa, né, aqui no caso Países Baixos, Canadá e Estados Unidos, são os nossos principais compradores de minérios. Falando aí então um pouco sobre cada um desses principais minérios, né, que nós exportamos aqui no Brasil, né? Nós, Brasil, exportamos. Temos aí o minério de ferro, em primeiro lugar, na verdade, o mais explorado e mais exportado. Principais minérios de alto teor de metal, do metal é a hematita e a magnetita, usado para a produção de aço. O Brasil tem a segunda maior reserva do mundo e a terceira, na verdade, isso aqui é de 2013, né? Nós estamos mais ou menos entre os 5 maiores produtores de minério de ferro do mundo, né? E por conta de uma elevada demanda de países emergentes, nós então exportamos essa matéria-prima. Os principais estados produtores do minério de ferro é Minas Gerais, né, e o Pará. Então aqui nós temos o quadrilátero ferrífero, o projeto do quadrilátero ferrífero, que é a principal área de exploração de minério de ferro no país, e aqui o projeto Grande Carajás. Grandes investimentos estatais levaram à intensificação da exploração do minério. Então, as explorações elas começam com o investimento estatal. Nós vamos falar disso mais para frente, quando eu for falar da Vale. E as principais empresas produtoras até hoje no Brasil, então, são a Vale e a CNS,
Tá ao contrário aqui, é CNS. E a Samarco, que na verdade a Samarco, né, a gente conhece ela pelo desastre de Mariana, a Samarco que foi comprada pela Vale, então também pertence à Vale, tá? Como eu disse, né, então uma das principais áreas de exploração é em Minas Gerais, no quadrilátero ferrífero. Quadrilátero ferrífero, porque... Ai, meu Deus, tiro eu daqui do canto. Aqui, pronto, já pus. O quadrilátero ferrífero, então, porque trata-se dessa região próximo a Belo Horizonte, né, capital de Minas Gerais, que tem aqui, que fica entre Sabará, Santa Bárbara, Mariana e Congonhas, formando assim, então, um quadrilátero com destaque à exploração de minérios. Aqui temos duas imagens, né, aqui é uma área justamente dentro do quadrilátero ferrífero, né, então aqui você vê algumas edificações, né, da base aí de exploração de minério, né, aqui de minério de ferro. Então, olha só, toda a paisagem sendo modificada para que aconteça essa exploração. E aqui, né, a linha do trem, aqui é essa linha do trem Vitória Minas, que carrega então toda a produção aqui da região do quadrilátero ferrífero para o porto de Vitória para exportação. Então aqui é o trilho do trem, né? E esses vagões aí, não sei se a gente pode chamar de vagão, porque são um trem de carga, né? Carregando então esse minério de ferro em direção ao porto de Vitória. Quando a gente fala então da Vale, né, falando mais um pouco aí sobre a Vale, a companhia Vale, na verdade, chamava Vale do Rio Doce, né? A Vale do Rio Doce, ela foi fundada em 1942 no governo de Getúlio Vargas. Então, como eu disse, houve um grande investimento, né? Investimento significativo aí, estatal, ou seja, o Estado brasileiro, que é esse conjunto de instituições que administram uma nação, tá? Se alguém falar para você que o Estado brasileiro são os políticos, fale, querido, você está equivocado. Vamos pesquisar, vamos estudar melhor. O Estado brasileiro é um conjunto de instituições que administram uma nação. Esse conjunto de instituições, ela tem pessoas que as representam, e essas pessoas, elas trocam periodicamente. Isso se chama governo, né? Então, aquelas pessoas que assumem o papel do Estado, elas trocam, né, em um determinado período, e isso a gente chama de governo. Diferente de quando se trata aí das Forças Armadas, que também fazem parte do Estado, né? Só que o sistema não sei muito bem como é o sistema militar, mas não é democrático como, né, o poder executivo, legislativo, por exemplo, que tem a troca periódica democraticamente, ou seja, pela ação do povo, né, pela vontade do povo por meio do voto. Mas enfim, só para a gente entender, porque tem muita gente falando besteira nos dias de hoje, não é mesmo? E a gente vê como falta aí esse entendimento esse melhor entendimento da questão. Então, a Vale do Rio Doce era uma empresa estatal, ou seja, uma empresa criada pelo Estado, no caso aqui representada, o Poder Executivo, representado pelo Getúlio Vargas, como presidente da República na época, criou essa empresa justamente para explorar minérios. Então, só o Estado brasileiro poderia explorar os minérios. E ele estatizou todas as jazidas, todas as áreas que tinha, então, reserva de minerais foram estatizadas, ou seja, apenas o Estado podia explorar, nenhuma empresa privada poderia. O principal objetivo disso era fornecer o minério, fornecer minério à primeira siderúrgica nacional, né, que é a CNS. CSN, desculpa, Companhia Siderúrgica Nacional. Então, essa primeira companhia siderúrgica, ela precisava de matéria-prima. Então, para fabricar aço e ferro fundido, precisava dos minérios como matéria-prima, né? Então, uma empresa estatal fornecia matéria-prima e era produzida numa empresa estatal também. Em 1962, começa a visar o mercado internacional, né? Então, a gente começa a pensar em exportar e não apenas atender aqui a demanda nacional, né? Então, a gente tem aqui já um período de as industrializações do Brasil já tinham se iniciado, né? Já no período posterior no governo de Juscelino Kubitschek. Em 1962 começa a visar no mercado internacional e é criado o porto de Tubarão, no Espírito Santo, que hoje é o maior do mundo em relação à exportação de minérios. Em 1997, então, nessa
onda neoliberal que tivemos aqui no país nos anos 90, várias companhias, na verdade, várias empresas estatais, elas foram privatizadas, ou seja, elas deixaram de pertencer ao Estado e passaram a pertencer ao setor privado. Uma pessoa ou um conjunto de pessoas que administram então essa empresa e tem como principal objetivo o lucro, né? E não necessariamente o bem-estar da sociedade, como deveria ser o intuito das empresas estatais, da sociedade, na verdade, da nação, né? Então, uma empresa estatal não deve visar o bem-estar dos Estados Unidos, e sim o bem-estar da nação brasileira, né? Mas, enfim, isso é outro assunto que a gente pode discutir depois. E aí, então, durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, em 1997, a Vale, assim como a CSN, a Uzi Minas, a Consipa, são empresas que eram estatais, que passam, então, a pertencer ao setor privado. E a Vale é uma delas, deixa de se chamar Vale do Rio Doce e passa a se chamar Vale. E continua dominando o setor de exploração de minérios aos dias de hoje. É interessante a gente observar que, quando vocês clicam aqui nesses links, né? Tem lá o site da Vale em português, tá? Para ninguém falar besteira aí. O site da Vale em português, vocês vão ver então o gráfico de acionistas dessa empresa. Então essa empresa ela passa a pertencer ao setor privado e pessoas com ações, ou seja, compram pedacinhos da empresa e vão ter também parte, né, desses pedacinhos do lucro da empresa. E aí quando a gente olha esse gráfico, a gente vê que quase 50% dos acionistas não são brasileiros, ou seja, a grande parte do lucro da exploração dessa empresa está indo para outros países. E aí nós temos aqui o que fica para a gente, né? O que fica para a gente aqui? Nós temos então, né, aí as imagens do desastre, entre aspas, porque a gente sabe que a Vale sabia que isso iria acontecer, o rompimento da barragem em Mariana, em Minas Gerais, que justamente faz parte do quadrilátero ferrífero, né, como eu já mostrei anteriormente, esse rompimento da barragem, né, porque quando há a exploração do minério, o que interessa, então tem que explorar, esse minério ele está nas rochas. Para poder explorar, então, essas rochas, tem que tirar o que tem em cima, lógico, depois a gente fala sobre isso, mas essa rocha, ela não é composta só, por exemplo, de magnetita, que é o que importa para a produção do ferro. Ela é composta por argila, por areia, enfim, por outros minerais que não vão interessar no caso da exploração do minério de ferro. O que eu faço, então? Eu tiro o minério de ferro e os outros minerais eu rejeito, literalmente, né? Se torna um rejeito, que é uma lama com esses minérios, com esses minerais, desculpa, nessa lama, que a Vale, né, a Samarco aí, que foi comprada pela Vale, ela optou por como tratar esses rejeitos, né? Deixa ele lá numa barragem, parado. E vamos ver o que acontece, né? Na verdade, não é o que eles dizem, né? Mas o que aconteceu aqui foi que essa barragem se rompeu e essa lama toda que estava ali parada, ela desceu relevo abaixo. E o que tem relevo abaixo? O que tem na parte mais baixa do relevo? Rios, justamente. E essa lama foi parada, então, no Rio Doce, além de ter destruído, né? Muitas pessoas morreram, muitas pessoas feridas, muitas pessoas perderam tudo, muitas pessoas foram tocadas por essa lama, e aí essa lama entrou na bacia do Rio Doce. Aqui é uma foto também do Rio Doce, que hoje está morto, porque ele está contaminado com essa lama tóxica oriunda da exploração do minério de ferro. Aqui nós temos a foto do Rio Doce, então o Rio Doce desaguando no Oceano Atlântico, levando com ele então toda essa lama produzida pela exploração de minério de ferro. Temos aí então o projeto Grande Carajás, que é um outro projeto de exploração de minérios, principalmente de bauxita, lá no Pará e Maranhão, né? Então temos aqui o estado do Pará, na região de exploração existe o projeto Grande Carajás, e aí nós vemos então que aqui é uma área de floresta amazônica, né? Então a amazônica ela não fica só no estado do Amazonas, no estado do Pará, parte do Maranhão, Mato Grosso, Roraima, Rondônia, Acre, né, tudo coberto por floresta amazônica. Mas, no caso, numa área de floresta amazônica, se eu explorar a mineração, o que eu tenho que fazer? Eu tirar a cobertura vegetal. Então, eu desmato a floresta,
tira a área do solo, tira o solo, que é a camada superficial da costa, e aí sim vou explorar as rochas para extrair ferro, bauxita, manganês, ouro, níquel, cobre. E isso significa do Brasil, realmente. Né? Então, a gente fala, é muito rico, o país é muito rico, nós explorar essa riqueza. O que está em cima, explorar o que tem embaixo, né? ou então colocar soja e vender a $70 a tonelada. Enfim, é uma visão de desenvolvimento muito antiquada e em outro momento a gente pode conversar sobre isso. Grande volume de investimentos públicos visando o desenvolvimento da região. Então, lá no período militar, já nos anos 80, iniciou esses projetos de levar o desenvolvimento para a região norte do país. Então, a região norte, aquela coisa selvagem, que só tem floresta, não tem cidade, não tem indústria, precisa levar o desenvolvimento econômico da visão né, urbano-industrial lá para a região norte do país. Como que a gente faz isso? Abre uma estrada, né, a famosa Transamazônica, e a gente começa então, a atividade industrial nessa região. E houve investimento estatal também, né, porque todo investimento que houve no período militar foi com dinheiro público, ou seja, nosso dinheiro, né, investição nesses projetos. É importante frisar que a necessidade de energia elétrica para a exploração mineral. Né? E aí no meio da floresta amazônica, de onde que a gente vai tirar energia elétrica? Aqui temos uma pista. Né? Então, no caso aí, no projeto Grande Carajás, que é um destaque para a produção da bauxita, que é a matéria-prima do alumínio, para extrair a bauxita é um processo mais complicado, a extração é cara e gera grandes impactos ambientais. Né? Por isso, então, a reciclagem ela é significativa do alumínio, porque o processo de extração da bauxita para a produção de alumínio é complexo. Né? É complexo, demanda muita água e muita energia elétrica. Né? Por isso, então, com o consumo de energia elétrica, havia uma agressão dos investidores, das empresas, né, exploradoras de minério, que estavam meio escuta aqui, a gente precisa de energia, como é que a gente quer explorar riquezas, mas vocês não dão gestão, como é que eu vou explorar se não tem energia elétrica nessa região? E aí foi construída a usina de Belo Monte, no Rio Xingu, que houve uma grande polêmica, né, na construção dessa usina, apesar de ser energia limpa, causa grandes impactos na sociodiversidade, na biodiversidade. Então, os povos indígenas que aqui habitavam a diversidade da floresta, que ela foi destruída para ver, então, a construção da usina hidrelétrica de Monte, que foi construída com o discurso de que levaria energia elétrica, o desenvolvimento para a população da região. Mas, na verdade, né, a gente sabe que é necessário bastante energia elétrica para exploração de minério. E aqui temos a área significativa de exploração de minério. Então, né, acho que talvez não só para as pessoas que necessitam de energia elétrica na região. Vendo aqui o grande impacto, né, a floresta amazônica aqui e a área de exploração de minérios. Outros minérios que eu destaco aí é o manganês, o nióbio, o ouro, né, que são outros minérios que são explorados aqui no território brasileiro. E aqui, depois vocês dão uma ideia das principais características, né, desses minérios que são explorados no território. As terras raras é um nome dado a um de 17 elementos químicos que são encontrados, então, também nas rochas, né, e eles dão origem a metais utilizados na produção de produtos de alta tecnologia, computadores, celulares, instrumentos médicos, energia eólica, entre outros materiais, produtos de elevada tecnologia que fazem este terras raras. É uma importante matéria-prima industrial e o maior produto é a China. Existe relação de que no território também essas jazidas raras ainda não foram realmente exploradas, né, uma especulação aí dessas jazidas. E chegando ao fim, então, temos os impactos ambientais da exploração de minérios. Nós vamos falar sobre a questão ambiental mais para frente, mas perceba, quando a gente fala de questão ambiental,
tenha em mente a água que a gente respira, a água que a gente respira é ótimo, né? O ar que a gente respira, a água que a gente bebe, e aí você me diz, e a comida que a gente se alimenta, que vem do solo. Então temos aí 3 principais recursos naturais fundamentais para a existência da vida: água, ar, água e solo, terra, né? Me fala, vocês conhecem algum ser humano que vive sem isso? Aí se a gente destruir isso, a gente não tem a vida de existir. E aí, então, o que acontece quando nós desenvolvemos atividades econômicas, muitas vezes elas prejudicam a qualidade do ar, da água e do solo, que são, então, os elementos fundamentais da existência da vida, né? Os recursos naturais fundamentais da existência da vida. Lembrando que a vegetação é muito importante também, ela produz oxigênio, né? Mas isso a gente vai conversar mais para frente. A questão é que, em nome do lucro, né, da exploração da riqueza do nosso, que na verdade vai para a população, sim, para aquela riqueza que está explorando, e como a gente viu, grande parte dessas empresas privadas são pessoas que moram em outros países, ou seja, a riqueza nem fica a gente, o que fica presente são os cactos, né? Então, a retirada da cobertura vegetal, então, para eu explorar os minérios, eu preciso tirar o que tem em cima, como eu disse, vegetação e o solo. Há uma grande modificação na paisagem, como eu já mostrei em imagens anteriores aqui, que é o de Carajás, né, na região norte, ou seja, floresta amazônica e a área de exploração de minérios, rejeitos, então o que não é minério, que não me interessa, eu rejeito e coloco em barragens que estão aí, né, explodindo, rompendo, né, as barragens quase que anualmente, nós temos rompimento de barragens, poluição dos corpos hídricos, né, porque esses rejeitos eles vão para os corpos hídricos. Aqui no caso também, quando há exploração de ouro, né, então mercúrio é muito utilizado na exploração de ouro, e esse mercúrio, então, ele vai poluir a água e também a população que fizer essa água, então, as populações tradicionais na região para onde esse a poeira acaba prejudicando, então, a respiração, que a gente vai falar quando for curso hídricos a partir do capítulo, que é então do sedimento se deposita no fundo do rio e esse rio vai ficando um leito cada vez mais raso, né? Condições insalubres de trabalho, então temos muitas minas de carvão, né, que também é um minério, existem pessoas trabalhando em condições análogas à escravidão. E muitas vezes o Estado finge que nem sabe disso e muitas vezes sabe realmente essas pessoas, porque falta fiscalização muitas vezes, né? Gente, é isso então, a aula de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição. E essa semana, então, no dia 27, quarta-feira, nós iniciamos a aula número 8. Desculpa, essa é a 8, a aula número 9 do capítulo 4 do livro de vocês. Tá bom? Beijos, bons estudos.